Mulher se vê presa entre o abandono dos filhos e a generosidade de um estranho. E quando alguém é forçado a fazer algo contra sua vontade, surgem duas escolhas: permanecer inativo ou agir. Uma senhora de 86 anos jamais imaginou que seus filhos e netos pudessem tomar uma atitude tão terrível. No entanto, ela decidiu ensinar-lhes uma lição para toda a vida. Esta é uma narrativa inédita, que toca até o coração mais insensível ao revelar a tristeza dos acontecimentos. Tudo se desenrolou na Argentina há algum tempo. Sofia Rodrigues viveu uma vida solitária nos últimos anos, mas nem sempre foi assim. Ela nasceu em uma pequena cidade do sul do país, sendo filha única, recebeu toda a atenção dos pais. Casou-se aos 30 anos e logo teve seu primeiro filho. Sua outra filha, Sofia, chegou em seguida. Ela amava ser mãe e adorava estar com eles, sendo sua maior felicidade, junto com o marido. À medida que o tempo passava, a família crescia e a mulher almejava o melhor para seus filhos. Originária de uma boa família, proprietária de terras, seu pai possuía vários campos e sua mãe trabalhava em casa. Como única herdeira, foi instruída a continuar com o negócio, pois queriam deixar tudo para ela. Após a perda dos pais, herdou todos os bens, consideráveis economias, vastas terras e, principalmente, a casa onde cresceu. Os filhos de Sofia cresceram, formaram suas próprias famílias, mas ela continuou a apoiá-los. Com o tempo, Sofia está prestes a completar 86 anos. Infelizmente, os filhos e netos deixaram de visitá-la. A última vez que os viu foi quando seu marido faleceu, revelando uma terrível descoberta. Ele confiava nos filhos e permitia que a administração do negócio com sua esposa, porém eles não souberam gerir adequadamente e levaram tudo à falência. Além disso, negligenciaram o pagamento de impostos, acumulando dívidas enormes. A pressão foi tão intensa que o marido não suportou. Sofia foi ameaçada de perder todos os seus bens, sendo forçada a vender muitos terrenos, ficando apenas com a casa onde cresceu. Os filhos simplesmente pararam de visitá-la, e ela não compreendia o motivo, embora não nutrisse raiva por eles. Ela compreendeu que na vida, a saúde e a companhia dos entes queridos são mais importantes do que bens materiais. O aniversário se aproxima. Ela ainda consegue se movimentar, cozinhar e até fazer seu próprio bolo. Talvez seus filhos e netos venham, mas ela mal se recorda da última vez que passaram um dia juntos. Ainda mantém a esperança, preparando uma refeição deliciosa e um bolo, desejando compartilhar esse momento com seus entes queridos. E a mesa estava quase pronta quando, de repente, um som na porta chamou sua atenção. Sofia correu para abrir e seu rosto se iluminou de alegria ao ver seus filhos e netos ali. "Oi, mãe", disse um deles. A mulher mais velha não podia acreditar que eles finalmente estavam lá. Ela havia acordado muito cedo para preparar o jantar, e agora só faltava convidá-los para se sentarem à mesa e celebrarem em família. As crianças entraram, chegaram na hora certa, mas de repente ela percebeu que não tinham nada para beber. Pediu-lhes que esperassem lá dentro enquanto ia comprar as bebidas na loja mais próxima, que ficava a 1 quilômetro. Normalmente, um dos filhos ou netos teria trazido algo ou oferecido para comprarem, mas não houve interesse. Num comentário da filha: "Mãe, não temos tempo para isso. Vista-se, vamos sair de casa." A idosa ficou atônita, perguntando para onde iriam. De repente, algumas lágrimas de emoção escorreram pelo seu rosto. Seus filhos a levaram para algum lugar especial. Contudo, de repente, um deles disse: "Mãe, prepare-se. Não há tempo a perder." Mas ela, surpresa, questionou sobre o bolo que tinha feito. "Vó, você deveria se preparar." "Temos que sair agora mesmo", disse a neta.
E então, a idosa percebeu algo estranho. Talvez não tivessem vindo para seu aniversário. Mas é meu aniversário, certo? Perguntou, confusa e surpresa, pois nenhum deles a parabenizou. Apenas disseram que ela deveria sair. Ao ver o bolo de 12 metros, começou a cortá-lo para todos, mas os outros não esperaram para cantar os parabéns. Mãe, a casa vai ser vendida. Pegue suas coisas, vamos lá, disseram. E como você perceberá, alguns anos atrás, a mãe deu a casa para seus 2 filhos, cada um recebendo metade para evitar problemas futuros. Mas ela não escreveu isso em documento algum, e agora ela sabia que não podia fazer nada. Pensou em morar com um deles, afinal, o importante era estar com eles. Talvez fosse hora de partir. No entanto, quando terminaram de arrumar as coisas, Sofia disse que era hora de arrumar e nada mais. Não é para isso que se anuncia. Ela assistiu com dor enquanto suas preciosas lembranças foram levadas para o lixo, vendo sua vida ser descartada. Estranho, era como se seu coração estivesse sendo arrancado. Ela queria dizer algo, mas não conseguia se expressar. De repente, começou a pedir para que eles não vendessem nada, que estava tudo bem lá. No entanto, sua filha exclamou: Mãe, você vai ficar bem aqui. Você está sozinha e a casa é grande. Precisamos do dinheiro, você quer nos ver na rua? Temos que pagar pelo apartamento. A mulher ouviu e achou que seria melhor assim. A mamãe estará com eles. Leve apenas suas roupas, o necessário e seus pertences. O restante será vendido. É hora de vir com a gente, disseram. A mulher sentiu que esse não era o plano para seu aniversário, mas ir com eles a deixou feliz. No entanto, ao chegar ao local, percebeu que não era bem assim. Ficou chocada ao entrar em uma casa de repouso com pessoas que não conhecia, alguns esquecidos por suas famílias ou simplesmente destinados a serem esquecidos. Ela foi levada para seu quarto e sentiu-se perdida. Todo esse tempo pensou que estaria com seus filhos, mas agora estava deitada em um lugar desconhecido. Rapidamente, assinaram os papéis e acordaram que sua atenção iria para o estabelecimento como pagamento pelo sustento. Está bem, mãe. Nos despedimos agora. Parabéns pelo seu aniversário, disseram seus filhos e netos. Mas Sofia Rodrigues viu como seu marido partiu primeiro, sofrendo por eles. Como poderiam fazer isso com ela, tirar um lugar que a viu crescer e que seus pais deixaram? Ela sempre foi uma mãe e uma avó amorosa. Ela não entendia. Enquanto uma das funcionárias preenchia a papelada, percebeu que a senhora estava de aniversário. Rapidamente avisou as outras e organizaram uma pequena festa para ela. Sofia não pôde conter a emoção. Embora estivesse com estranhos, eles a tratavam com atenção. Claro, não era o lugar que planejava para comemorar, mas o que se poderia fazer. Logo ela olhou para mais pessoas da idade dela. A maioria parecia ter tido uma vida similar, abandonada. Ela nunca pensou que a levariam para lá para não ocupar espaço na casa que já foi dela. E agora ela era vista como um fardo, uma boca a mais, e isso era evidente. Raramente recebia visitas, e a vida não era tão divertida. Apenas algumas TVs para assistir e um rádio antiquado ligado o tempo todo. Claro, as condições não eram boas. Um mês depois, o local estava sendo decorado para comemorar o Dia das Mães. Sofia estava sozinha em seu quarto, embora conhecesse alguns idosos. No entanto, não podia estar feliz. O lugar estava lotado de pessoas que já tinham perdido a vida, mas que já estavam esquecidas. Pelo menos Sofia conseguia se lembrar de quem era, embora fosse melhor não saber que sua família a deixou lá. No Dia das Mães, Sofia viu alguns jovens voluntários chegarem para animar o local. Dançavam e faziam apresentações para alegrar as pessoas.
Era claro que estavam ali para lançar um pouco de luz naquela escuridão. Sofia ainda esperava ver seus filhos. Sabia que eram convidados, mas o tempo passou e não os viu. Um rapaz a convidou para dançar e depois perguntou por que uma senhora tão bela parecia tão desanimada. Todos ficaram alegres, mas ela ainda não estava acostumada. E não há mais motivos para ser feliz, rapaz. Como podemos fazer isso se nossos filhos nem vêm neste dia? Não sei como os outros se acostumaram com isso, desabafou ela, mas o jovem não soube o que dizer e continuou dançando. Suas palavras soaram muito tristes, embora ela tentasse aparentar estar bem. Os jovens logo se retiraram. No entanto, Emílio, o jovem que a convidou para dançar, perguntou a um dos funcionários sobre ela. É a primeira vez que vejo aquela senhora. Quando ela chegou? Oi, Dona Sofia, foi trazida há um mês. Ela é a única que parece muito triste. Aparentemente, ela ainda não está conformada com o fato de que seus filhos a trouxeram. O pior de tudo é que foi no dia do aniversário dela, explicou o funcionário. Emílio voltou uma semana depois para visitá-la. Sofia, trouxe aqui algo para comer. Tem frutas e alguns doces. Espero que não se importe. Pode dividir com seus amigos, se quiser. A mulher ficou surpresa e agradeceu. É a primeira vez que alguém vem me visitar, disse entre lágrimas. Emílio então compartilhou um pouco sobre sua vida e como foi criado por sua avó após ser abandonado pelos pais. Infelizmente, ela faleceu há alguns anos. Desculpe-me se a deixei desconfortável com minha história. Agradeço por sua visita, significou muito para mim, respondeu Sofia, emocionada. Durante a conversa, descobriu que o jovem tinha uma família e trabalhava como redator em um jornal local, além de ser voluntário nas horas vagas, ajudando com doações e espalhando alegria. Quando se despediram, Sofia agradeceu pela visita, que significou muito para ela. No dia seguinte, ao se recordar do encontro, Sofia compreendeu que a maioria dos jovens pensa apenas em si mesma, e acredita que os idosos são um fardo. Para alguns, é mais fácil nos deixar de lado, especialmente se não sobrar dinheiro por causa da nossa idade. Eles não precisam mais de nós e acreditam que estamos apenas esperando para partir para o outro mundo. O homem compreendeu a situação. Na verdade, ele mesmo não gostaria que seus filhos o enviassem para um asilo para passar os últimos anos de sua vida e, depois, o descartassem como algo sem valor. De alguma maneira, ele descobriu o número de um de seus filhos e ligou. Bom dia, sou voluntário na casa onde a Dona Sofia está. Estou ligando para dizer que seria bom se alguém viesse visitá-la, ela precisa. Com licença, mas estamos pagando pelo asilo, você tem que entender, estamos muito ocupados, interrompeu o filho, e desligaram o telefone. Emílio não entendia por que eram tão frios com uma mulher que lhe deu a vida. Por mais que tentasse, ninguém vinha vê-la. Um dia, ele a visitou novamente e a convidou para um passeio no parque. Ela aceitou, embora não andasse muito. De repente, ela apareceu com um vestido elegante, um lindo chapéu e salto alto. O jovem a pegou pelo braço e foram passear. Ela falou sobre como era antigamente, a música, as pessoas que mais gostava e se vestia elegantemente. Também contou sobre seus pais e Emílio e elas se tornaram muito amigos. Toda semana ele vinha vê-la. Dona Sofia confessou que gostaria que ele fosse seu neto. Por que você se aproxima apenas de mim e não dos outros? Perguntou Emílio. A senhora aceitou sua realidade, de alguma maneira fortaleceu aquele coração partido e abandonado, mas você não. Gostaria de poder ajudar. Além disso, você me lembra muito minha avó, disse ele. A mulher o abraçou forte e contou sobre seus filhos. Cuidem deles e de tudo o que uma mãe gostaria de dar. Cuidem também dos meus netos. Junto com meu marido,
pagamos a universidade deles. Queríamos que todos nos recebessem igualmente, que também nos apoiassem. Estávamos pagando os apartamentos deles, mas quando ele morreu, tudo mudou. Tivemos um problema financeiro e eu não podia mais ajudar. Eles, que já eram adultos, acharam que poderiam se virar por conta própria. Já meus netos, aparentemente, não queriam se esforçar. Quando viram que eu não os estava ajudando, venderam minha casa. Achei que me levariam para morar com eles, mas olhe para mim, estou aqui. Como podem jogar fora alguém que os ajudou e cuidou? Sofia enxugou as lágrimas e Emílio ouviu em silêncio, com um nó na garganta. A vovó perguntou: qual é o seu sonho, garoto? Meu sonho é que meu filho possa andar. Ele nasceu com problemas nas pernas e, por falta de dinheiro, não podemos continuar com o tratamento, disse Emílio. A vovó sorriu. Deixe-me ajudar, disse a misteriosa senhora, sorridente. O jovem não entendeu o que ela quis dizer, mas quando voltou ao asilo, Sofia lhe entregou uma pequena bolsa. Aqui estão um endereço e uma chave. Lá você encontrará um pequeno celeiro. É a única coisa que não vendi. Pertencia aos meus pais. Dentro, encontrará uma caixa. Leve-a para um momento especial. Emílio sorriu, sem compreender completamente. Em breve, ele se despediu, e Sofia pediu-lhe que não voltasse, que ficasse com a família. No dia seguinte, após o trabalho, Emílio foi ao celeiro. Lá, encontrou uma caixa empoeirada, com memórias dentro. Mas o que viu em seguida o deixou sem palavras. Havia várias joias e barras de ouro. Chorando, correu para a esposa e a abraçou. Quando ela viu o conteúdo da caixa, ficou surpresa e os dois tiveram uma nova esperança. Emílio foi imediatamente ao asilo, mas foi informado de que Sofia havia falecido, e os familiares foram avisados, mas ninguém apareceu. Emílio ficou no banco do asilo, chorando mais porque Sofia não vendeu para dar a si mesma uma vida melhor. Como disse Sofia, era para alguma ocasião especial, e essa ocasião havia chegado. No dia seguinte, o filho de Emílio passou por uma cirurgia. Havia uma boa chance de que ele pudesse andar. Como escritor, Emílio decidiu compartilhar essa história no jornal local. Quando a história chegou às mãos de seus filhos, sem dinheiro e com mais dívidas, não podiam acreditar. Eles leram sobre como sua própria mãe deu a coisa mais valiosa para um estranho. Mas não sabiam que aquele estranho a fez feliz no último momento de sua vida. Infelizmente, essa é uma história que representa a sociedade atual. Muitos preferem deixar os mais velhos de lado, ignorá-los ou colocá-los em um asilo para esperar o fim. Uma triste realidade. Você não sabe que uma pessoa mais velha também sofre.